Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Helena Sanches e vim aqui hoje para ensinar essa peça para vocês, linda e maravilhosa, super fácil. Vocês não têm noção de como ela é fácil de fazer, tá? Quem ainda não subscreveu meu canal, subscreve o canal. E para mais detalhes sobre essa aula e algumas dicas, tem aqui embaixo o link do meu grupo no Facebook, aonde eu ensino vocês todos os detalhes e dou todas as dicas de todas as peças e aulas que eu tenho aqui para vocês, tá? Mas sem mais delongas, vamos já para a nossa aula? Então aqui eu tenho, gente, o material que nós vamos utilizar para fazer essa necessaire super prática de fazer. O tecido principal, o forro que eu vou utilizar. Eu tenho aqui o fecho, a minha etiqueta, o cursor que eu vou utilizar para fazer esse. E aqui eu tenho esses dois tecidos já dobrados, prontinhos e passados. Eu vou mostrar como é que eu fiz. Que é para fazer o acabamento interno da nossa necessaire. As medidas todas eu vou deixar na descrição e lá no grupo também. Então, o que eu fiz? Eu tenho a tira na medida que eu preciso. É simplesmente dobrar ela no meio e vincar. Depois, a parte lateral você vai puxar para o meio onde você vincou, tá? E ela vai ficar assim. Depois você vai puxar o outro lado para o meio, onde você vincou, e vai vincar as duas partes. Depois você dobra ela para o meio. E ela fica assim. Tá vendo? Ela vai ficar com todas as dobrinhas. E você vai passar. Vai lá no ferro e passa, que ela vai ficar assim já pronta. É o seu viés que você vai utilizar para fazer a parte interna do acabamento. Tá? A alça é a mesma coisa, gente. Segue as medidas que eu coloquei. Você dobra o meio, vinca. Vai ficar aqui o vinco do meio. Você vem, dobra do lado e vinca, dobra outro lado e vinca, e dobra novamente pro meio, vai e passa no ferro. Que ela vai ficar assim e não se desmancha, vai ficar prática para você costurar depois. Então, nós vamos começar primeiro preparando a nossa alça e deixando ela de lado. Depois, eu vou colocar o fecho e a minha etiqueta e vou unir com o forro. Vamos fazer tudo isso com calma, tá? Então, vamos lá. O acabamento, eu já expliquei numa outra aula como é que eu faço pra ficar perfeitinho. E também já mostrei alguns vídeos pra vocês. Deem uma olhada, quem tá lá no grupo, tem o link aqui embaixo, vai lá no grupo. Tem lá a aula de como eu faço o acabamento e os aparelhos que eu utilizo pra fazer um acabamento perfeito também. Quem tem prática já faz como eu, faz direto. Quem não tem prática, tem os acessórios que ajudam muito. Não sei se vocês conseguem ver. Quem não conseguir fazer esse acabamento assim, fininho, essa costura fininha, pode fazer um pouquinho mais grossa também, não tem problema. Desde que fique o acabamento bonitinho, perfeito. Então, fica ali separado. Agora, eu vou colocar o meu fecho aqui do lado direito do tecido. Vou mudar aqui o colocador. Aqui eu vou colocar o fecho, então essa partezinha mais alta do fecho, ela fica virada para o tecido. Quem ainda não tem prática, para os iniciantes, coloca a agulha na posição correta. Sempre segura a linha para ela não voltar para trás, retrocesso e vamos lá colocar o fecho. Quando chegar aqui no finalzinho do fecho, eu vou encaixar minha etiqueta, que eu quero que ela fique aqui. Do outro lado, a mesma coisa. E a peça fica assim. Tá muito escuro aqui, gente.
E a peça fica assim. Agora eu vou unir meu forro com a minha peça aqui, tá? Então, direito com direito. E vou unir os dois. Então, eu tenho assim, a minha peça já está unida. Agora eu vou desvirar. Vou desvirar. E vou fazer o acabamento do zíper de um lado e do outro. Agora, eu vou unir as duas partes do fecho. Então, eu viro. Eu já ensinei vocês como é que eu faço a união do meu fecho. Mas, vamos lá de novo. Eu vou cortar aqui um pedacinho. Pego o meu fecho. O pedacinho, tanto que eu cortei aqui, eu vou encaixar o fecho do outro lado. Então, o pedacinho que eu cortei aqui é o tanto que eu vou encaixar aqui no fecho. Então, eu venho aqui e encaixo. Tá vendo? Essa parte tem que ficar nivelada certinha. O tamanho do fecho tem que ficar certinho. Então, eu vou passar o fecho todo para fechar a peça e vou encaixar ele de novo. A mesma coisa. Quando a gente trabalha com zíper por metro, assim, tem que ser assim. Coloca uma parte, encaixa, aí depois você vem e fecha ele aqui no meio, tá? Agora, eu vou desvirar minha peça de novo, mas eu já vou colocar aqui aonde eu quero que fique a minha alça. A minha alcinha, eu quero que ela fique aqui, tá? Pra quando eu desvirar, eu ter a minha alcinha aqui presa, tá bem? Então, eu vou colocar aqui um alfinete. Sem prender do outro lado. Tenha cuidado para não prender do outro lado, tá? Vou colocar aqui meu alfinete e vou desvirar de novo. Vou virar de novo. Vou deixar o zíper um pouquinho aberto, que é para mim poder virar a peça depois, no final. Então, eu quero ver que tamanho que eu quero que fique. Eu quero colocar o meu fecho mais assim pra cima, pra ficar assim certinho, tá? Eu não quero que ele fique no meio. Quem quiser fazer necessário que fique o fecho aqui no meio, é só colocar. Eu quero que ele fique mais pra cima, pra ficar bem delicada a minha peça, tá? E agora eu vou passar uma costura de um lado e do outro pra fechar. Então, a nossa peça fica assim. Eu vou abrir aqui um pouco o zíper e vou tirar o alfinete que eu tinha aqui, que tava prendendo a minha alça. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer um acabamento aqui, que é colocar encaixadinho esse viés aqui. Eu vou encaixar ele todo aqui à volta e vou passar a costura de um lado e do outro. Pronto, gente, eu terminei. A nossa peça fica assim, olha. Fiz o acabamento aqui. Se você fazer como eu ensinei, as dobras certinhas no tecido, passar. E quando você for encaixar, você simplesmente encaixa e vai prendendo, que ele fica assim, perfeitinho, olha. Agora eu vou cortar um pouquinho aqui na diagonal, essas pontinhas, levemente, assim, tá? Muito pouquinho, que não é pra prender. Pra quando nós desvirarmos, fazer o nosso biquinho aqui, perfeito. Não esquecendo que em cada ponta foi feito o retrocesso, quando eu coloquei aqui o acabamento, tá?
Agora, eu vou desvirar minha peça. Posso abrir o zíper à vontade. Desviro os cantinhos, tá vendo? Olha. Vou desvirando os cantinhos aqui, já na perfeição. Aqui em cima. Do outro lado. E tem a minha peça já toda desvirada. Olha que fofura que ela fica. Você pega uma ponta, eu tenho aqui essa haste que eu faço pra fazer bem os biquinhos aqui. Olha como fica lindo, gente. Olha que fofura essa peça. Fica a etiqueta, um acabamento aqui perfeito, tá? Tá um pouco escura a gravação hoje, porque eu tive que fechar a janela. O sol tava aqui me atrapalhando a iluminação, e eu fico meia cega. E o acabamento interno fica assim, gente, olha que lindo. Fica super bonito, cabe bastante coisa, vocês podem utilizar. É uma bolsinha multiuso, vocês podem utilizar ela como porta-documentos, para levar algum material, no caso da escola. Enfim, é uma bolsinha multiuso muito, muito prática. Essa medida que eu fiz, ela tem mais ou menos um palmo. Então, ela é grandinha. Mas vocês podem fazer ela um pouquinho menor. É de acordo com o que vocês queiram fazer. As medidas todas, como eu já disse, eu vou deixar aqui embaixo no link. E também com o pessoal lá no grupo. Junto com essas dicas todas, eu vou mostrar como é que eu fiz a parte do acabamento, a alça, a colocação do fecho, as dobras. Tudo isso eu vou deixar mais detalhado lá no grupo. Então, quem ainda não está participando do meu grupo no Facebook, clica aqui embaixo, entra no link e vai lá pro grupo pra gente conversar e vocês conhecerem todo o nosso trabalho lá e das meninas também. Ok? Olha, já tá dando o sinal do final da aula. Ai, eu tô brincando, eu aviso do meu telefone. E quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal, deixem o like, ativem o sininho para receber todas as notificações das aulas que eu coloco aqui, tá, gente? Olha, um beijo grande para vocês e até a próxima aula.